Se você tem uma máquina que é capaz de dar laudos, isso faz com que ela seja um médico? Se você tem uma máquina que é capaz de dar diagnósticos, né? Ouvir alguém e dar diagnósticos, isso faz com que ela seja um médico? Essa é a essência da profissão do médico? Ah, sim, a pergunta aqui do Gustavo, né? Sobre se a IA pode acabar com o meu emprego. Bom, quem acaba com empregos em geral, assim, são pessoas, né? A IA ela não vai sair dali, não vai se materializar, ela não tem poder de assinar a sua demissão, por exemplo, né? São pessoas que vão que acabam com empregos que fazem isso. Então, assim, é muito importante você ter essa consciência de que todas essas questões, tudo no limite, passa pela sociedade, né? As pessoas acham que só porque existe a tecnologia as coisas são inevitáveis, mas não são, né? Elas têm uma noção muito equivocada, porque assim, no limite, a sociedade pode sim decidir que não vai usar uma determinada. mas porque existe, vai ficar para trás. Ela pode falar, dane-se, esse para trás, essas questões de o que é uma sociedade mais evoluída ou não, isso não está determinado. Entendeu? As pessoas estão com a noção de que isso é determinado pela tecnologia, mas não é, isso é falso. Tá? E, inclusive, não é novidade isso, né? Tipo assim, se você olhar para a tecnologia nuclear, por exemplo, para geração de energia, existem países que usam, existem países que não. Você fala, tem gente que não tem dinheiro para construir, verdade, mas tem países que têm dinheiro e que abandonaram a tecnologia, entendeu? Sei lá, França ou Alemanha, não lembro agora qual deles, está desativando usinas nucleares há algum tempo, enquanto outros países agora, nesse momento, estão ativando. Então, assim, sociedade que decide esse negócio, se vai fazer, se vai desfazer, se vai mudar de opinião depois, tá? Então, isso é uma coisa que tem que ter muito claro. Em relação a isso, eu gostaria de acrescentar um ponto de vista que é o seguinte. Ok, poderíamos até discutir se usar ou não usar essa ferramenta significa que a gente está ficando para trás. A gente vai ficar para trás no uso da inteligência artificial? Talvez, mas é muito importante observar que nós já estamos para trás na medida em que a gente não desenvolve essas ferramentas, a gente não tem o domínio delas, a gente não tem sequer dinheiro enquanto país, e mesmo as empresas privadas brasileiras não têm capacidade de competir em condições de igualdade com as empresas que estão, de fato, desenvolvendo todas essas ferramentas. Então, veja, nós estamos na periferia do sistema econômico mundial, do capitalismo, e estamos para trás. Esse é o fato, a gente tem que observar ele. Agora, de que modo a gente acha que vai ficar, faz mais sentido para a gente ficar para trás ou não, é a discussão. De fato faz sentido utilizar, faz sentido o Estado brasileiro utilizar essas ferramentas, porque está utilizando. Interessante observar isso. Eu participei de um seminário sobre IA generativa, em que tinha uma pessoa representante do Ministério de Inovação do Brasil, e ela estava falando sobre experimentos que eles estão fazendo, utilizando modelos de linguagem, e estão testando o ChatGPT, mas também estão tentando testar modelos open source, para não ficarem refém dessa ferramenta. Ok, então isso é uma discussão. O Estado brasileiro, ou parte dele, está pensando em utilizar isso, e como é que vai utilizar isso. Agora, estamos para trás. Isso. Estamos para trás, gente. Essa é a verdade. E aí, assim, voltando um pouco para essa questão do emprego, primeiro, é muito importante você ter essa noção, você está falando sobre perder emprego, não sei o que e tal. Tem uma noção que tem uma decisão social. Agora, você está falando sobre tecnologicamente só, né? Se você quer olhar para o fato das possibilidades desses modelos e tal, aí eu acho que você tem que pensar sobre a essência da profissão, né? Uhum. E aí volta para a discussão que eu estava falando, que o programador, né, o desenvolvedor de software, né, você enquanto um programador, não deve se entender como uma pessoa capaz de escrever código, né, mas sim como uma pessoa capaz de se comunicar com a máquina, seja qual for a interface que existe no momento, porque essa interface, ela vai mudar, ela já mudou, entendeu? As pessoas faziam comunicação com a máquina há muito tempo atrás com cartão perfurado, entendeu? Fazendo modificação em hardware, né? Fazendo modificação dos bits lá da coisa diretamente. Agora você tem uma linguagem de programação de alto nível, né? Você consegue escrever, num Python da vida que está muito, mas muito próximo mesmo de como a gente pensa até, né? Embora pareça distante, quando você compara com como era 50 anos atrás, está muito mais próximo. E assim, mudou e vai continuar mudando, entendeu? Vai continuar mudando. Então, essa parte não é a essência da profissão, você saber escrever o código, que é justamente a parte que está sendo resolvida, né, por esses modelos. A essência é você saber se comunicar, né? Você compreender como você pode construir soluções computacionais, quais são as coisas que estão ali por trás, né? Beleza, o que é uma API? Nem todo mundo sabe o que é uma API, né?
o cara, a pessoa pode comunicar de linguagem natural, mas ela nem sabe o que se passa ali por trás, o que é uma string, né? O que é um arquivo, como é que essas coisas... Então, assim, o que talvez seja necessário é uma maior qualificação também dos programadores, porque muitos deles não sabem como é que funciona, né? Toda a infraestrutura de software sobre a qual eles estão construindo coisas e do hardware também. Então, talvez você vai precisar, para se diferenciar, ter um conhecimento maior de como essas coisas funcionam. Mas a pergunta que eu coloco aqui é, se você começar a pensar nas profissões, que é, inclusive, a armadilha, né, do nosso modo de produção atual, fazer a gente pensar dessa forma, mas se você começar a pensar nas profissões apenas por tipos de tarefas que elas são capazes de resolver, então sim, você poderia ter máquinas capazes de substituir pessoas nessas coisas, né? Se você pensar, por exemplo, no médico enquanto um profissional que faz análise de uma tomografia, de um exame de imagem, qualquer que seja, tomografia, ressonância, etc., e dá um laudo, se você pensar que isto é o que define um médico, por exemplo, então é fato que vai existir uma máquina agora, ou em muito pouco tempo, capaz de resolver esse tipo de tarefa com uma precisão, né, com a métrica que você achar mais conveniente, melhor do que médicos humanos, né? Seja porque faz isso sem cansar, imparavelmente, faz muito mais rápido, faz com uma precisão equivalente, enfim, é fato que vai existir, né? Então, se você pensar no programador apenas como quem escreve o código, é fato que hoje a gente tem alguns erros ali, como eu mostrei, né, como a Kisa mostrou também no GPT, mas é fato que em algum tempo esses modelos serão melhores nisso, né? Em escrever códigos para instruções específicas, né? Mas aí, se você tem uma máquina que é capaz de dar laudos, isso faz com que ela seja um médico? Se você tem uma máquina que é capaz de dar diagnósticos, né? Ouvir alguém e dar diagnóstico, isso faz com que ela seja um médico? Essa é a essência da profissão do médico? Ou você quer pensar em termos de salvar vidas, de estabelecer contato com as pessoas, de ter uma questão até preventiva, um papel de comunicação e, né, disseminação dessa informação na sociedade, né? O seu papel enquanto programador é apenas escrever um código ou é resolver problemas computacionais, entender estrutura, inclusive construir novas infraestruturas para poder resolver outros tipos de problemas que hoje não existem, né? Hoje a gente não consegue vislumbrar, por exemplo. Então, assim, essa é uma reflexão mais profunda, né, que você tem que fazer. E alguém tinha mencionado aqui, deixa eu ver se eu acho, em relação a essa questão profissional também, porque falou que técnico do médico é dar laudos e indicar medicamentos. Assim, o que me veio em relação a esse comentário de reflexão, que tem a ver com profissões também, é que em algumas áreas, em alguns momentos, o que a gente quer daquela pessoa não é só a habilidade prática dela, né, de execução, mas a possibilidade de se responsabilizar. Então, você precisa de alguém que assina uma obra, você precisa de um contador que assina lá uma declaração para a Receita Federal, você precisa... E essas pessoas, né, em geral, o papel delas, né, serve para isso, que é, se der um problema aqui, a gente vai ter que responsabilizar alguém, quem está assinando isso. Assim como lá na LGPD, também você tem pessoas que ficam encarregadas dos dados, o operador. Então, tudo isso são pessoas que estão assinando alguma coisa. Então, isso também é uma outra vertente dessa discussão, que é, a gente ainda vai precisar disso ou a gente vai ter que resolver isso de outra maneira, porque né, as máquinas não têm ainda personalidade jurídica e não são responsabilizadas. Então, responsabilização é uma parte importante, mas tem uma outra parte muito importante, que é a parte de evolução mesmo, né, de futuro da coisa. Porque, assim, a medicina, ela nem sempre foi do jeito que é hoje, tá? Então, foi importante o papel de pessoas para mudar isso. Eu não estou falando só de desenvolver novas técnicas médicas, né, da pesquisa em medicina, mas da prática também. Por exemplo, campanha de vacinação, tá? Sem o papel de médicos envolvidos nisso, né, nessa parte de entender que vacinação é importante e que a gente precisa de política pública para isso, que a gente precisa discutir então com os políticos e conseguir organizar um sistema, não ia acontecer. E não é a IA que vai organizar a nova, entendeu? A evolução dessa parte médica na sociedade, ou de qualquer parte que seja, sabe? Perfeito. Tiveram várias aqui discussões enquanto a gente está falando, a galera vai respondendo junto. Uhum.